Boa noite, pessoal. Graça e paz de Jesus. Obrigado pela presença de cada um, né? Nós vamos continuar nosso estudo sobre a caminhada de Jesus, sobre o discipulado de Jesus, o chamado de Jesus para o discipulado. E hoje nós vamos começar Mateus no capítulo 7. E para hoje, versos 1 e 2. Eu vou ler em duas traduções. Eu vou ler na NVI, que o tradutor traduziu da seguinte forma: não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. A nova Bíblia Viva, na versão da língua portuguesa, ela o mesmo texto, ela muda poucas palavras, ela vai dizer a mesma coisa. Não julguem, e assim vocês não serão julgados. Porque como vocês julgarem os outros, vocês também serão julgados. E a medida que vocês usarem, também será usada para medir vocês. Para dar um título para esse tema de hoje, o título poderia ser Não Julguem, né, que já é o texto que está dizendo. Poderia ser Não Julgue para você não ser julgado. Mas o tema que eu quero dar para essa noite é que nós recebemos de volta aquilo que nós transmitimos por meio do nosso rosto. Ou seja, tudo aquilo que eu transmito para alguém, aquilo bate e volta para mim. É o reflexo, eu tenho o reflexo daquilo que eu sou. Né? Se alguém é estúpido comigo, é reflexo da minha estupidez para com essa pessoa. Se a pessoa é simpática comigo, é reflexo da minha simpatia para com essa pessoa. E para a gente entender isso, então vamos para o texto. E vamos contextualizar esse texto que nós estamos estudando. Eu já disse, né, desde o capítulo 5 de Mateus, que Jesus ele está num sermão. Capítulo 5, 6 e 7 é um único sermão. Só que os estudiosos aí da linguagem bíblica, do grego, do hebraico, eles costumam dividir o sermão de Jesus, né? Pregador, ele gosta de dividir sermão, parte A, B, C, parte 1, 2, 3, introdução, o corpo do sermão e a conclusão. Então, pegaram o sermão de Jesus aqui e dividiram o sermão em 3 partes. Na primeira parte do sermão, Jesus ele fala das bem-aventuranças, né? No capítulo 5, nós vamos ver, Jesus enumera várias bem-aventuranças. Bem-aventurado o pobre de espírito, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, bem-aventurado os pacificadores, e Jesus enumera ali várias das bem-aventuranças. Então, quando Jesus enumera as bem-aventuranças, Jesus também ele coloca ali a identidade e a relevância do discípulo de Jesus no mundo, no contexto que ele está. Então, como que Jesus revela a identidade dos seus discípulos? Jesus fala que Jesus diz que os discípulos dele são sal da terra e são luz do mundo. E com isso, então, ele revela a identidade. A identidade é sal, é ser sal e ser luz. E a relevância. Qual a relevância do ser sal e do ser luz? O sal, ele conserva, ele preserva, ele dá sabor, ele
evita que a carne, que o alimento sofra o apodrecimento, venha a estragar. A luz brilha, ilumina, expulsa a treva, dá condições de enxergarmos além. E então Jesus fala que o discípulo dele, além de ter a identidade, o crente, o cristão, aquele que está no segmento de Jesus, além de ter a identidade, ele tem a sua relevância, né? Qualquer cristão, ele tem a sua relevância. Cristão nenhum passa despercebido onde quer que seja. Por quê? Porque a presença dele proporciona conforto, proporciona desconforto, né? Porque muitas vezes revela aí situações que as pessoas não querem serem confrontadas com isso. Na segunda parte do sermão, que já está no capítulo 6, Jesus ele se concentra ali nas práticas da justiça. Então, na cultura semítica, né, aquela cultura ali judaica, em que as pessoas têm aquela divisão, né, aquela polarização, tipo o judeu com o samaritano. Nós vamos ver isso lá em João, no capítulo 4, quando Jesus se depara com aquela mulher no poço, lá na cidade de Samaria, e a mulher fica em crise, porque ela fala: nossa, você é homem, você é judeu, e você está falando comigo que sou uma mulher, sou samaritana, né? Não tem ninguém aqui de testemunha, como que você pode fazer um negócio desse? A gente vê Jesus na cultura, ali quando ele conversa com Zaqueu, né? É muito interessante. Jesus conversa com o Zaqueu, vai na casa do Zaqueu, fica na casa do Zaqueu. Jesus vai na casa do Simão, aí vem aquela mulher que é uma prostituta, aí ela encosta em Jesus, e as pessoas daquela cultura, eles têm a impressão, quando nós olhamos o texto bíblico, nós vemos que a impressão que essas pessoas dão é tipo assim: puxa, Jesus se diz puro, agora ele está junto com pessoas impuras, logo ele vai se contaminar, né? Essas pessoas vão poluir Jesus, vão estragar Jesus, Jesus vai deixar de ser o Jesus que ele é. A impressão que dá é que o pecado daquelas pessoas vai contaminar a santidade de Jesus. E, na verdade, o que nós aprendemos de Jesus é que é o contrário. É a santidade de Jesus, é a pureza de Jesus que nos contamina, né? E aí nos purifica de todo pecado. Então, aquela mulher no poço é transformada, a mulher apanhada em adultério, ela é transformada, o Zaqueu é transformado, e todos aqueles que se encontram com Jesus é transformado. Então, nessa segunda parte, Jesus vai, no sermão dele, comentar sobre as práticas de justiça dessa cultura. Jesus vai tratar diretamente de pelo menos 3 assuntos. Jesus vai falar da questão das esmolas, né? A prática de justiça, e aí Jesus ele vai falar: olha, a sua prática de justiça, você faz isso escondido, só você e Deus é que deve saber. E aí depois ele vai falar que as práticas das boas obras, então essa não, essa você faz publicamente para todo mundo ver, para todo mundo glorificar ao Pai que está no céu. Porque aí ele fala: porque se você fizer a sua prática de justiça publicamente, o louvor vai ser seu, e você vai receber louvor. E se você receber louvor, então você não precisa da graça de Deus, porque você já conseguiu a sua parte, na verdade, usurpando a glória que seria de Deus. E aí então, Jesus vai falar das orações.
né? E aí então Jesus vai nos ensinar a oração, e ele ensina a nós orarmos a oração do Pai Nosso, que é uma oração comunitária, é uma oração inclusiva, a oração que nós reconhecemos que o Pai é nosso, que o pão é nosso, que o reino de Deus é para nós, que a graça de Deus é para nós, que nós pecamos, o pecado é nosso, então o perdão é para nós, então é tudo plural, né? Jesus, ele o tempo todo, ele passa dizendo que ele é Deus, ele é o Filho de Deus, ele é o unigênito de Deus, logo ele teria todo o direito de falar, o Pai é meu, mas ele fala, não, o Pai é nosso, porque o que é de Jesus ele está compartilhando com a gente ali. E por fim, então, entra no capítulo 7, Jesus ele vai apresentar agora como é que nós nos relacionamos uns com os outros. Na primeira parte, o relacionamento é meu comigo mesmo, é intrapessoal. Na segunda parte, é o meu relacionamento com Deus, né? É como eu me relaciono com Deus. E agora como é que eu me relaciono com os outros, como é que eu me relaciono com gente, com pessoas. E é isso que Jesus vai tratar, então, nessa terceira parte do sermão. Jesus ele vai nos ensinar a termos relações pessoais e a sermos éticos nos nossos relacionamentos. Então, nessa terceira parte, o primeiro ensino de Jesus, a primeira coisa que ele começa a nos ensinar não julgue os outros. Não julgue. E aí ele fala, não julgue para você não ser julgado. Só que aqui cabe algo muito importante. Hoje, né, nós, antes de começar aqui, eu estava brincando, né, cantando uma canção aqui, que todo mundo já riu, né? Cantando uma canção aqui que me inspirou na juventude. Eu até perdi quem é que canta. Mas a música dizia assim, você ri do meu cabelo, você ri dos meus olhos coloridos, você ri da minha pele, mas você também tem cabelo duro, sarará crioulo, né? E aí eu estava falando, hoje, isso seria, na linguagem popular aí, chamado de politicamente incorreto. Seria algo do tipo assim, você está fazendo bullying, você está, sei lá, e tantos adjetivos que se dão para isso aí, né? Mas, e por conta disso, a gente entra numa outra, né? Ontem nós gravamos aqui o episódio que a gente vai publicar ainda para a semana que vem, do Pastor Pode ou Não Pode, sobre uma situação que está acontecendo numa determinada igreja. Chamar alguém para participar de um especial de Natal, e alguém que não tem uma cultura cristã, né, de igreja. E aí então essa pessoa vai lá conduzir, e a gente entende que na igreja não se faz show, na igreja você conduz pessoas à adoração. E a questão isso pode ou não pode? E aí, então, dentro dos comentários, as pessoas, não, mas não julga, porque quem julga, porque não sei o quê e tá. Então, veja bem, o ponto de reflexão aqui nós vamos, quando eu olho uma situação e avalio a situação, e avalio a situação à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, à luz do que, assim, do tipo, isso vai dar certo, isso não vai dar, isso é coerente ou não é. A questão isso é julgamento ou isso é discernimento? Porque o discernimento, o julgamento, ele é pecado, né? A Bíblia diz que nós não somos juiz do outro. Porque quando nós julgamos o outro, na verdade nós estamos querendo ser juízes de Deus. E a Bíblia fala, não entra nessa. Mas quando nós
olhamos para algo, para alguém, para uma situação, para uma circunstância, Jesus falou assim, olha, observa. O apóstolo Paulo falou assim, analisa todas as coisas, retém o que é bom. Do que Paulo está falando? É de julgamento ou ele está falando de discernimento? Então, Jesus ele foi enfático. Olha, não julguem para que vocês não sejam julgados. Agora, nós devemos entender, queridos, que julgar é diferente de discernir. Julgar é julgar, discernir é discernir. Então vamos começar primeiro falando de discernimento. O que é discernir? Discernir é identificar qualidades, identificar características, identificar caráter. Quando nós discernimos as coisas, quando nós discernimos as pessoas, né, para avaliar a pessoa, para avaliar a maneira correta, como é que nós devemos nos relacionar, tanto com pessoas quanto com coisas. Quando nós discernirmos, o discernimento, nós não devemos julgar. Ou seja, para discernir, nós não devemos, em momento algum, estabelecer um veredito, bater o martelo. Nós não devemos, em momento algum, definir o destino, taxar, colocar uma pecha na pessoa, como daquele tipo, pau que nasce torto, morre torto. Eu não posso colocar essa pecha nem nas pessoas, nem nos relacionamentos. O relacionamento lá nunca vai dar certo. Não tem restauração. Tal pessoa não tem jeito, não tem conserto, larga para lá, abandona, vamos excluir, Não podemos fazer isso. Ou seja, a nossa vida, assim como a nossa igreja, assim como todas as nossas possibilidades de relacionamento, deve sempre permanecer em aberto. Sempre. Por quê? Porque todos nós estamos suscetíveis a erros. Todos nós estamos suscetíveis a mudanças. Todos nós estamos suscetíveis à possibilidade de mudanças. Hoje eu estava pensando, andando e pensando algumas coisas, e eu estava pensando, puxa, o ano passado, nessa época, eu estava bem melhor, estava menos preocupado, ou estava preocupado com outras coisas. E aí depois me caiu a ficha, né? Puxa, hoje, um monte de gente que está morta, ontem nem pensou que estava morrendo, nem pensou nessa possibilidade. Ou seja, porque nós estamos sempre suscetíveis a mudanças. Amanhã, daqui a pouco, o cenário pode mudar. Daqui a pouco, eu posso agredir alguém, e não necessariamente porque eu sou agressivo. Daqui a pouco eu posso ter uma reação que de repente eu nunca tive, porque eu nunca recebi um estímulo para reagir daquela forma. Ou seja, Jesus está nos convidando, nos chamando a seguinte reflexão, a seguinte situação. Tanto os relacionamentos como as pessoas não podem ser congeladas com status definitivo. Ou seja, eu não posso pegar isso aqui como se fosse uma pessoa, colocar um rótulo nela e falar assim, não presta, feio,
eu não posso colocar um rótulo. Por quê? Porque pessoas mudam, e eu mudo. De repente, hoje, o que me parece feio, amanhã se torna aceitável, tolerável. De repente, o que hoje para mim é inadmissível, amanhã pode ser que não tenha menor sentido, menor razão de ser. E eu vou dizer que, como pastor, eu passei por várias fases, né, apesar de período curto de ministério, em que havia coisas que para mim eram inadmissíveis. E hoje, quando eu olho o meu passado e reflito sobre as decisões que eu tomei, as coisas que eu falei, a forma que eu ensinei, eu falo, meu Deus do céu, como eu era tonto. Por quê? Eu mudei. Né? Então, discernimento, eu não posso taxar, colocar pecha, não posso rotular, não posso congelar um relacionamento. Então Jesus nos alerta. E o que Jesus alerta aqui? Primeiro, Deus é relacional. Jesus é relacional. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Logo, nós somos relacionais. O ser humano que fala, eu não sou relacional, ou ele é lelé da cabeça, ou ele é doente do pé, ou ele não aprendeu. Por quê? Ou, de repente, ele não foi alcançado pela graça de Jesus. Porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus, então nós somos relacionais. E porque nós somos relacionais, Jesus nos alerta ao seguinte: tem que ter um código, tem que ter um padrão de conduta. E o padrão de conduta para o relacionamento é quando nós estabelecermos julgamento contra as pessoas, quando nós colocarmos rótulo nas pessoas, quando nós colocarmos uma pecha contra as pessoas, Jesus falou, cuidado, porque isso vai se voltar contra você, vai se voltar contra nós. O que Jesus está dizendo é assim, é que nós vamos receber de volta o eco daquilo que nós emitirmos. As nossas ações, aliás, a ação do outro contra mim ou a favor de mim, vai ser um eco daquilo que eu mandar para ela, daquilo que eu sinalizar para ela. Por isso Jesus, em outras palavras, ele está dizendo assim: se eu envio para o outro olhares, sinais, toques de misericórdia, de compaixão, de cuidado, de atenção, de acolhimento, de aceitação. Em contrapartida, eu vou receber e vou ser tratado com misericórdia, com compaixão, com inclusão, com abraço, com acolhimento, com sorriso. Aquilo que eu der é aquilo que eu vou receber. Agora Jesus fala, agora toma cuidado. Todo cuidado é pouco. Por quê? Porque se eu for duro demais, se eu for rigoroso demais, se eu for um juiz implacável, se eu for o tempo todo durão, inflexível, o que as pessoas vão me dar de volta? Vão ser meus juízes, vão ser implacáveis, vão ser... não vão me tratar com misericórdia, não vão me acolher, não vão me abraçar. Querido, tudo aquilo que o nosso rosto transmite é exatamente isso que nós vamos receber de voltas. Por isso que Jesus está nos dizendo
não julguem. Não julguem. E assim vocês também não serão julgados. A primeira parte é uma ordem. A segunda parte é o resultado de você obedecer a essa ordem. Ou o resultado de você desobedecer. Ele fala, por quê? Porque como vocês julgarem os outros, vocês também serão julgados. E a mesma medida que você usar para medir, para julgar, para taxar, para pechar o outro, é a mesma medida que os outros usarão para medir, julgar, taxar, rotular você. Né? Então, fiquemos aí com Jesus, vamos ter cuidado com como é que nós vamos construir os nossos relacionamentos e que os nossos relacionamentos não sejam usados para que a construção, né, do nosso relacionamento não sejam usados para eu ter vantagem, para eu subjugar, para eu me sentir melhor, mas que seja para que haja aceitação, inclusão, com discernimento, sim, mas sem julgamento, para a honra e glória de Jesus. Que Deus te abençoe. Beijo no seu coração. Fique com Deus.